Olá, pessoal, tudo bem? Professora Vivian Cristina, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se ainda não está inscrito, inscreva-se, ative as notificações para você receber notícias quando eu postar aula nova. Já vamos para a nona e última aula de Teoria Geral do Estado. Vamos falar de Estado Constitucional e Federalismo, tema tão pedido aí por vocês. E nós vamos encerrar hoje esse tópico para falarmos aqui alguns aspectos do poder legislativo e processo legislativo, mas você já sabe, tem que curtir a aula, deixar aí um recadinho para a prof. Ah, mas eu não sei o que escrever, professora. Coloque aí hashtag aula 10, que já está ótimo, é para me ajudar para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então, compartilhe com o seu amigo que também está estudando, né? Vamos levar conhecimento para mais pessoas. Dica boa é dica compartilhada. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a apostila com vocês. A essa altura do campeonato, nem aconselho mais comprarem a apostila, né? Só quem tem aí muito tempo disponível para leitura, porque o nosso material é muito completo. São mais de 400 páginas de TGE, constitucional e administrativo. Então, já não dá muito mais tempo, né? Mas nós lançamos um curso de revisão através de questão. Vocês viram? Coloquei as duas primeiras aulas gratuitamente aqui. Então, deem uma olhada, pode ser que seja do seu interesse. O valor está, assim, simbólico, está com um valor promocional de lançamento. Quem é lá do canal do Telegram até o dia 13 ainda tem cupom adicional de desconto. Quem comprou a apostila tem 40% de desconto. Compra lá pela área do aluno, lá na plataforma do Hotmart. Quem é da mentoria tem 60% de desconto, tá bom? Então, qualquer dúvida é só vocês me chamarem lá no WhatsApp. Bom, gente, antes de falarmos do federalismo, é importante falarmos do Estado Constitucional, tema que também está no edital de vocês. As primeiras constituições, esse chamado Estado Constitucional, ele é muito típico do século XVIII. Nós temos alguns documentos importantes da antiguidade, tivemos em Grécia, Roma, mas esse movimento constitucionalista é típico do século XVIII. Alguns autores mencionam como um antecedente remoto à Magna Carta de 1215, que foi um pacto celebrado entre o rei João Sem Terra e os barões ingleses, lá no século XIII. Mas o mais importante sobre o movimento constitucionalista vem principalmente com a independência dos Estados Unidos em 1776. É bom guardar essas datas, porque podem aparecer na sua prova. O que você vai relacionar com a independência dos Estados Unidos? Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Constituição norte-americana, que é de 1787. E o grande movimento da Revolução Francesa, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Com esses movimentos, esses movimentos simbolizam a queda do antigo regime, inaugura um modelo de Estado que é regido por lei. Então, surgem as primeiras constituições no seu sentido moderno, a Constituição norte-americana, as constituições francesas, a primeira em 1791. E a partir daí, os países no mundo inteiro vão começar a elaborar as suas primeiras constituições com algumas preocupações em comum. Limitar o poder do Estado, e é aí que surge muito forte a teoria de separação de poderes, com a famosa obra de Montesquieu, né? Se eu não quero poder absoluto concentrado nas mãos de uma pessoa só, o que nós precisamos fazer? Dividir esse poder, não é isso? Além disso, proteger direitos fundamentais, estabelecer competências na própria Constituição, organizar o Estado. Então, isso é muito típico de estados constitucionalistas, de estados liberais, estados de direito, regidos por leis. É a queda do Estado absolutista. E quando nós falamos em Constituição, gente, existe Constituição em sentido material e em sentido formal. A Constituição em sentido material é aquela que considera que uma norma será ou não constitucional pela importância do seu conteúdo, a forma não interessa.
Se a norma é sobre uma matéria muito importante, ainda que ela não esteja escrita na Constituição, eu chamo de Constituição, como ocorre na Inglaterra. Eles não têm uma Constituição única na Inglaterra. Então, é norma constitucional na Inglaterra, documento, costume, ainda que eles não tenham nada escrito, tá? E o outro sentido é o sentido formal. O que mais importa no sentido formal de Constituição não é o conteúdo, é a forma. Eu chamo de norma constitucional o que foi produzido como norma constitucional, ainda que a matéria não seja tão relevante. E aqui no Brasil, nós adotamos o sentido formal de Constituição. Atenção, o Brasil adota o sentido formal de Constituição. Como é que nós provamos isso? Se vocês abrirem a Constituição Federal, lá no artigo 242, parágrafo 2º, está previsto assim: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Isso aqui mudou sua vida? Isso aqui resguarda os seus direitos? Não, né? Porque, sob o ponto de vista material, não tem a menor importância. Não dá para dizer que isso é Constituição. Mas, para nós, se está escrito na Constituição, se foi criado como Constituição, é Constituição. Então, o Brasil adota o sentido formal de Constituição. E eu coloquei para vocês na apostila, quem tem a apostila pode acompanhar, tem um autor famoso, um jurista muito famoso, que é o Hans Kelsen, que nos traz o sentido jurídico de Constituição. Ele diz que a nossa Constituição é a norma fundamental, ela está lá no topo da nossa pirâmide normativa. É ela que confere validade a todos os atos e leis que são produzidos aqui no nosso ordenamento. O titular do poder que cria essa Constituição é o povo, para que ela seja legítima, né? Precisamos que o povo exerça essa legitimidade. E aqui no Brasil, como que nós fazemos isso? Elegemos representantes que vão agir em nosso nome. A última Constituição que nós tivemos é a Constituição de 1988, que foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, saindo de um regime de ditadura militar, tá? Então, informações importantes sobre o Estado Constitucional. Chegando ao nosso último tópico, uma classificação importantíssima que nós temos hoje, que inclusive vale para o Estado brasileiro, é quanto à forma do Estado, a forma de organização política do Estado. Então, se uma questão te pergunta qual a forma de Estado adotada pelo Brasil? Federação. É diferente da nossa forma de governo, que é a república, tá? Por favor, não confundir. Se um Estado não é federal, nós vamos ver as características de um Estado federal, ele pode ser um Estado unitário. E o Estado unitário é aquele em que o poder político não é dividido. A gente tem um poder central. Então, em países europeus, nós temos essa ideia de Estado unitário, né? Em países como Portugal, por exemplo, que não tem a divisão em Estados-membros, eles têm regiões administrativas. E alguns autores mencionam que entre a federação e o Estado unitário existiria um Estado regional. Outros criticam e dizem que não, que o Estado regional é só um Estado unitário um pouco mais descentralizado, tá? E como que surgiu a federação? A palavra federação, do latim foedus, que significa pacto, aliança, ela nasceu com a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Quando as 13 colônias se tornam independentes da Inglaterra, depois de muita luta, né, em 1776, eles iniciam um debate para resolver a organização política dessas colônias. Inicialmente, eles se unem através de um tratado internacional, formando uma confederação. O que é uma confederação? É uma união de vários países independentes, é o que os Estados Unidos eram logo após a independência. Só que eles perceberam que na confederação, em que cada país sai no momento que quiser, eles estariam muito frágeis, eles poderiam não conseguir resistir aos ataques britânicos, né? Então, o que eles combinaram? Não, vamos abandonar a forma de confederação e vamos transformar
o nosso Estado em uma federação. A gente abre mão da soberania, que é típica de cada país, nós nos unimos e cada colônia continua aí com autonomia. Mas só o ente federal é que vai ter soberania. Isso aconteceu em 1787, na Convenção de Filadélfia. Eles mudaram, então, eles converteram a federação em Estado federal, tá? Então, eles renunciaram à sua soberania e resguardaram a autonomia. E aí aprovaram a Constituição norte-americana, que é a mesma vigente até hoje. Os norte-americanos se basearam na teoria de separação de poderes, checks and balances, freios é ótima, né? Freios e contrapesos de Montesquieu, para deixar bem claro essa ideia de independência e harmonia entre os poderes. Eles não queriam poder absoluto, então eles trazem na Constituição essa separação de poderes e também a proteção de direitos individuais, que até hoje é muito forte, é muito típico dos norte-americanos. Quais são as características de um Estado federal? Importantíssimo para a prova. Isso aqui dá uma bela questão de prova. A União faz nascer um novo Estado e os Estados originários que aderem à federação deixam de ser Estados, eles passam a ser Estados-membros, eles não são mais países, eles passam a ser unidades federativas, não tem mais soberania, tem autonomia. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. A base jurídica do Estado Federal é uma Constituição e não mais um tratado internacional. Importantíssimo, coloquem aí de rosa choque. Na federação não existe o direito de secessão. O pacto é indissolúvel. Essa aliança é indissolúvel. Ninguém pode sair. Só o Estado Federal tem soberania. As unidades federadas têm autonomia. As atribuições da União e das unidades federadas estão fixadas na Constituição Federal. Existe uma distribuição das competências, cada um no seu quadrado. A cada esfera de competência se atribui renda própria para garantir a autonomia. Então, cada unidade federativa vai gerir os seus recursos. O poder político é compartilhado pela União e pelas unidades federadas. Na esfera federal, nós temos um poder legislativo com duas casas. Uma representa o povo, outra representa os Estados-membros. Aqui no Brasil, uma é a Câmara, a outra é o Senado. Os cidadãos do Estado que aderem à federação adquirem a cidadania do Estado federal e perdem a anterior. Porque lembrando, gente, que antes da federação, lá nos Estados Unidos, eram vários países. Então, eu deixo de ser daquele país que perdeu soberania e passo a ser cidadã nacional do novo Estado que foi criado, e os direitos básicos dos cidadãos estão previstos lá na Constituição Federal. Argumentos favoráveis ao Estado Federal. Ele é mais democrático porque geraria maior aproximação entre governantes e governado. Existe uma dificuldade maior para a concentração do poder, isso favorece a democracia, permite a preservação das características locais e regionais e promove integração, transformando a oposição natural em solidariedade. Então, eles entendem que a forma federativa ela estimula a solidariedade. Aqueles que são contra o Estado federal vão dizer que ele é inadequado para a época atual, porque nós precisaríamos de um poder forte, centralizado. Também dizem que o Estado federal dificulta a atuação dentro de uma planificação global, porque é muito difícil obrigar os estados, os municípios, a cumprirem um plano que foi elaborado pela União. Provoca a dispersão de recursos, porque temos que manter um aparelhamento estatal, né? Existe muito gasto, muita burocracia dentro de cada esfera federal, de cada entidade federada, tende a favorecer conflitos jurídicos e políticos, porque temos muitas esferas autônomas e às vezes os interesses eles vão colidir, né? Nós não temos claramente fixado o que é poder de quem. Então essa é uma crítica. Apesar das críticas, nós percebemos na atualidade uma forte tendência à formação de
federações. Como que é o federalismo no Brasil? Olha aqui a nossa República Federativa do Brasil, dividida em estados-membros. Lembrando que os nossos estados-membros também são divididos em municípios e temos ainda uma figura anômala, diferente, que é o Distrito Federal, que não é um estado, nem é um município, é uma mistura dos dois. Quanto à nossa origem, quanto ao processo de formação histórica, o federalismo, historicamente, como que ele pode ser, gente? Por agregação, ou se pensarmos na física, centrípeto. Se forma a partir da reunião de vários estados soberanos, é de fora para dentro, centrípeto, tá? Exemplo, Estados Unidos, que foi o país que originou essa forma de estado. Também é chamado de estado perfeito ou por associação. Então, seria a forma ideal. Eram vários estados soberanos, abrem mão da soberania, se unem por agregação, é centrípeto. Ou por segregação, centrífugo. Centrífugo é a fuga do centro, é de dentro para fora. Formado a partir da divisão de um Estado unitário preexistente que se transforma em Estado federal. É nós, é o Brasil, gente. Nós éramos um Estado unitário que foi dividido. Então, o Brasil, o federalismo aqui para nós é um Estado imperfeito ou por dissociação. Foi por divisão, foi por segregação, é centrífugo, tá bom? Como que isso aconteceu? Na época do Império, Constituição de 1824, o Brasil era um Estado unitário, lá na época de Dom Pedro, né? Com a proclamação da República, o Brasil copiou a forma de governo república e a forma de Estado federativa, copiou lá dos Estados Unidos, descaradamente. Então, quando que isso surgiu aqui? 15 de novembro de 1889. Qual foi a primeira Constituição brasileira que trouxe República e Federação? Constituição Republicana de 1891. Lá na primeira Constituição, em 1824, o que o Brasil era? Estado unitário, monarquia. Com a Constituição de 1891, temos a previsão de federação e de república. Lembrando que elas surgiram em 15 de novembro de 89, tá? E o federalismo brasileiro, ele é diferente, ele tem uma curiosidade, porque além da União e dos Estados membros, ele tem mais um ente, ele tem mais dois, na verdade, né? Que são os municípios e o Distrito Federal. Então, dizem os autores que o nosso federalismo é de segundo grau. Por quê? O que é normal? União e estados, né? Seria o normal. A gente criou mais um grau, porque os municípios também se organizam, tem lei orgânica, então seria de segundo grau, tá? Na Constituição, artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o DF e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Autônomos, não é soberanos, autônomos. Professora, como é que eu guardo isso? A Constituição me deu os entes federativos, me deu municípios, DF, estados e a União. Todos os entes federativos têm capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno e autoadministração. Ótimo para cair em prova. Observações importantes. Os territórios federais não são entes federativos, não têm autonomia. Eles pertencem à União, tá? A União é uma pessoa jurídica de direito interno, mas às vezes ela nos representa no cenário internacional, na figura do presidente da República. Então, quando o Brasil celebra um tratado, quem celebra o tratado em nome da República é o presidente. Então, a União, ela não tem personalidade jurídica internacional. Você pegadinha de prova. Quem tem personalidade é a República. Mas quem pratica os atos em nome da República, na esfera internacional, é a União. Tá? Ela só está ali representando a República. Ok? Então, essas são as nossas informações mais importantes sobre federação.
para fecharmos o nosso estudo, para vocês garantirem todas as questões de teoria geral do Estado. Lá no curso de questões, estamos resolvendo todas as questões. Na primeira aula gratuita que eu postei aqui, resolvi as primeiras partes, a primeira parte das questões de TGE, postei a aula 2 com a primeira parte das questões do artigo 5º. O curso está muito legal, gente. Vale a pena. Invistam aí porque é o sonho de vocês. E nós não brincamos com o sonho de ninguém, tá? Nosso trabalho é muito sério, nós nos dedicamos, montamos um material para essa prova. Eu estou dizendo isso porque no mercado tem muita enrolação, né? Tem muito material que não é bem produzido, não é o nosso caso. Podem confiar, porque a gente faz com muita responsabilidade, com muito carinho, para que vocês tenham o melhor material e a melhor preparação, tá? Deixa aí nos comentários, escreva se você gostou, que ponto que você quer lá de poder e processo legislativo, ou coloca só a hashtag aula 10 para a gente partir para a próxima. Tem que participar. Curta o vídeo, deixe comentário e nos vemos na próxima aula ou lá no curso de questões. Estou esperando vocês no curso de questões. Canal gratuito no Telegram, continua até a data da prova. Muita dica gratuita para vocês. Acompanhe. Grande beijo, fiquem com Deus.